Bem-vindos ao Guia Tático do Hydra. Este não é um material introdutório sobre o que é um ataque de força bruta. Este é um manual técnico de execução, voltado para quem já entende o terreno e precisa dominar a ferramenta. O Hydra é hoje uma das ferramentas mais utilizadas em competições CTF, testes de penetração autorizados e laboratórios de segurança ofensiva. Ao longo desta apresentação, você vai entender como o Hydra opera internamente, como estruturar seus ataques contra diferentes alvos e como montar do zero um payload funcional para formulários web. Preparado? Vamos ao trabalho. Antes de digitar qualquer comando, você precisa entender o que o Hydra realmente é. O Hydra não é um gerador de senhas aleatórias. Ele é um motor de execução paralela, projetado para automatizar 3 modalidades específicas de ataque de autenticação. Primeiro, o ataque de dicionário. Testar de forma sequencial e em alta velocidade cada entrada de uma word list contra um serviço-alvo. Segundo, o credential stuffing. Injetar combinações de usuário e senha previamente vazadas, explorando o hábito de reutilização de credenciais. Terceiro, o password spraying. Testar uma mesma senha comum contra múltiplos usuários, contornando bloqueios por tentativas excessivas em uma única conta. O diferencial arquitetural do Hydra está na sua camada de suporte multiprotocolo. Com o mesmo motor central, você ataca SSH, FTP, SMB, SMTP e formulários web via HTTP POST, simultaneamente ou em sequência, sem trocar de ferramenta. Isso torna o Hydra extremamente versátil em ambientes de pentest, onde o perímetro de ataque raramente se limita a um único serviço. Nem todos os alvos são iguais, e essa diferença define diretamente a complexidade do seu ataque. O slide divide os alvos em 2 grupos. Do lado esquerdo, os serviços padronizados, SSH, FTP, SMB, SMTP. Nesses protocolos, o Hydra já conhece nativamente como o processo de autenticação funciona. Você só precisa informar o IP e o protocolo. A complexidade operacional é baixa. Do lado direito, as aplicações web. Aqui, o nível de complexidade sobe drasticamente. Por quê? Porque não existe um padrão universal para formulários de login. Cada aplicação nomeia seus campos de forma diferente. Pode ser user ou username, pass ou password ou senha. O Hydra não tem como adivinhar isso. Aqui entra o conceito central que vamos desenvolver nos próximos slides. Você, o operador, precisa atuar como um engenheiro reverso antes de executar o ataque. Precisa interceptar o tráfego, entender a estrutura do formulário e montar manualmente um payload de 3 partes. Essa fase de reconhecimento é o que separa uma execução bem-sucedida de um ataque cego que nunca vai funcionar. Nenhum ataque de dicionário é mais forte do que a word list que o alimenta. O padrão da indústria em CTFs e pentests é o arquivo rocku.txt, disponível nativamente no Kali Linux em /usr/share/wordlists/rocku.txt. Esse arquivo contém milhões de senhas reais, extraídas de um vazamento massivo ocorrido em 2009. Por refletir comportamento humano real, ele tem uma taxa de acerto muito superior a listas geradas artificialmente. 2 parâmetros essenciais para gerenciar sua munição no Hydra. O parâmetro P, em minúsculo, testa uma única senha específica, útil para verificações pontuais ou testes de validação do payload. O parâmetro P, em maiúsculo, executa um ataque de dicionário completo, apontando para um arquivo de texto com uma senha por linha. Se precisar extrair o rocku no Kali, o comando é tar xvf rocku.tar.gz. Para localizar o arquivo no sistema, use find/type f name rocku.txt. 2 maior que dev/null. Guarde esses comandos, você vai precisar deles. Chegamos ao núcleo técnico desta apresentação. Estatística importante.
99% dos formulários de login modernos utilizam requisições POST. Isso significa que, na prática, atacar aplicações web com o Hydra passa inevitavelmente pelo protocolo HTTP POST Form. O problema é estrutural. Diferente do SSH, onde o protocolo de autenticação é fixo e bem definido, cada aplicação web é construída de forma customizada. O desenvolvedor escolhe o nome dos campos do formulário, a rota de submissão, a mensagem de erro, tudo de forma independente. Isso torna qualquer tentativa de ataque cego tecnicamente impossível. O Hydra não sabe que campo injetar se você não disser a ele exatamente onde injetar. A consequência prática é que, antes de disparar o Hydra contra um formulário web, você precisa executar uma fase de reconhecimento, agindo literalmente como um engenheiro reverso do tráfego HTTP. Esse processo se divide em 3 fases sequenciais, que vamos detalhar agora. Fase 1. Reconhecimento de tráfego. Ferramenta, o DevTools do próprio navegador. O processo é dividido em 3 etapas operacionais. Etapa 1. A isca. Acesse o formulário de login do alvo e insira credenciais obviamente falsas. Por exemplo, ASDF como usuário e ASDF como senha. O objetivo não é logar. O objetivo é gerar uma requisição POST capturável. Etapa 2. A captura. Antes de submeter, abra o DevTools com F12 e vá até a aba Network, Rede. Filtre por XHR ou deixe tudo visível. Submeta o formulário e localize a requisição POST de login na lista de chamadas capturadas. Etapa 3. A extração. Clique na requisição POST e navegue até a seção Raw Data, ou Payload. Você vai encontrar os dados brutos enviados pelo formulário, algo como username igual ASDF e password igual ASDF. Essa string é o seu mapa. Ela revela o nome exato dos campos que o servidor espera receber. Copie isso. É a base do seu payload. Atenção! Em alguns frameworks modernos, os dados podem ser enviados em formato JSON. Nesse caso, a estrutura muda, mas o princípio é o mesmo: interceptar, identificar, mapear. Com o reconhecimento concluído, é hora de montar o payload. Para atacar formulários web, o Hydra exige uma string rigorosamente estruturada, dividida em 3 partes, separadas por 2 pontos. Parte 1. O caminho do login. O path da aplicação onde o formulário submete os dados. Exemplos: /login, /index.php, /auth, /signin. Esse caminho você identifica diretamente na URL da requisição capturada. Parte 2. Os dados do formulário. Os parâmetros capturados no reconhecimento com as variáveis de injeção do Hydra no lugar das credenciais de teste. Você substitui ASDF por user aspas e pass aspas. Vamos detalhar isso no próximo slide. Parte 3. A mensagem de falha. Uma string que o servidor retorna quando a autenticação falha. O Hydra usa isso para saber que uma tentativa não funcionou e deve avançar para a próxima senha. A estrutura final dentro das aspas fica assim: /login, username, aspas, user aspas, end comercial, password, aspas, pass aspas, f igual, mensagem underline de erro. Cada 2 pontos é um delimitador. Se você errar a posição ou esquecer um deles, o Hydra vai interpretar o payload de forma incorreta e o ataque vai falhar silenciosamente. Esse slide resolve uma dúvida crítica. Como o Hydra sabe onde inserir as senhas? O mecanismo é simples, mas precisa ser executado exatamente como especificado. O Hydra utiliza 2 variáveis reservadas, user e pass, escritas em maiúsculas entre acentos circunflexos. Essas variáveis funcionam como pontos de injeção dinâmica. Na prática, você pega o raw data capturado no DevTools, username igual ASDF, end password igual ASDF, e substitui os valores falsos pelas variáveis do Hydra. O resultado é
username igual user, and password igual pass. A cada tentativa, o Hydra substitui user pelo usuário definido com -L ou -L maiúsculo e pass pela próxima senha da wordlist. Ponto de atenção: o mapeamento respeita exatamente a estrutura capturada. Se o formulário tiver campos adicionais, como tokens CSRF ou campos ocultos, esses também precisam ser incluídos no payload. A omissão de qualquer campo esperado pelo servidor vai resultar em falha de autenticação, mesmo com a senha correta. O Hydra é tecnicamente cego para interfaces gráficas. Ele não vê botões, cores ou mensagens na tela. Ele lê apenas o conteúdo bruto das respostas HTTP. Por isso, você precisa fornecer explicitamente a assinatura de falha, o texto que o servidor retorna quando uma tentativa de login é rejeitada. O processo é direto. Observe a mensagem de erro exibida pelo formulário após a tentativa com as credenciais falsas. Mensagens comuns são invalid credentials, login failed, incorrect. Você passa essa string ao Hydra com o parâmetro f igual, onde f significa failure. Exemplo, f igual incorrect. A lógica de funcionamento é invertida. O Hydra assume que todas as tentativas falham até encontrar uma resposta que não contenha a string de falha. Quando isso acontece, ele interpreta como sucesso e reporta a credencial encontrada. Cuidado com strings de falha muito curtas ou genéricas, como error, que podem aparecer em respostas de sucesso também, gerando falsos positivos. Use a mensagem mais específica que o servidor retornar. Agora vamos dissecar o comando completo, cada componente no lugar certo. Pausa. O comando do slide é hydra-l minúsculo mole -p maiúsculo usr share wordlists rocku.txt 10.10.x.x http-post-form aspas barra login username igual sinal de porcentagem user sinal de porcentagem e password igual sinal de porcentagem pass sinal de porcentagem f igual incorrect fecha aspas v fecha aspas. Pausa. Vamos por partes. Pausa curta. Hydra. Chama a ferramenta. Pausa curta. -L minúsculo mole. Define o usuário-alvo como mole. Minúsculo porque é um usuário único. Se você tivesse uma lista de usuários, usaria -L maiúsculo seguido de um arquivo. Pausa curta. -P maiúsculo usr share wordlists rocku.txt aponta para o dicionário de senhas. Maiúsculo porque é uma lista. Pausa curta. 10.10.x.x o IP do alvo. Em laboratórios como o Hack the Box ou TryHackMe, esse é o IP da máquina vulnerável. Pausa curta. http-post-form declara o protocolo. Essa string específica instrui o Hydra a usar o módulo de formulários POST. Pausa curta. Aspas. Barra, login, username igual, sinal de porcentagem, user, sinal de porcentagem, e password igual, sinal de porcentagem, pass, sinal de porcentagem, f igual, incorrect, fecha aspas, v, fecha aspas. Pausa. Memorize essa estrutura. Em ambiente de prova ou CTF, montar esse comando corretamente na primeira tentativa é o que diferencia quem resolve a flag de quem passa horas debugando. Por padrão, o Hydra opera em modo silencioso. Em ataques simples, isso é aceitável. Em ataques web complexos, é um erro. Sem o "-v", você não vê o que está acontecendo. Se o payload estiver mal formado, se a rota estiver errada,
Se a variável de injeção não estiver sendo substituída, você só vai descobrir quando o ataque terminar sem resultado. Com o "-v" ativado, o Hydra exibe em tempo real cada tentativa. Qual usuário, qual senha, qual resposta. No slide, você pode ver o padrão: data, login, mole, password 123. Failed, password 123. Failed, welcome. Isso permite diagnosticar instantaneamente 3 tipos de problema. 1. A rota está incorreta e o servidor está retornando 404. 2. O payload não está sendo montado corretamente. 3. A assinatura de falha está errada e o Hydra está reportando falso positivo. Regra prática: em qualquer ataque via HTTP POST FORM, sempre use "-v". O custo de performance é desprezível. O ganho em visibilidade é essencial. Velocidade é tentadora, mas no contexto de ataques de autenticação, velocidade sem controle pode sabotar sua própria operação. Por padrão, o Hydra utiliza 16 threads paralelas. Isso significa 16 requisições sendo disparadas simultaneamente contra o alvo. O problema: servidores antigos, instáveis ou com mecanismos de rate limiting podem não aguentar esse volume. O resultado é crash do serviço, inviabilizando o ataque e, em ambiente real, gerando alertas ou acionamento de bloqueio automático de IP. O parâmetro T permite controlar o número de threads. O valor recomendado para ambientes instáveis ou com detecção de brute force é T4. Isso reduz a agressividade do ataque, mantém o fluxo estável e diminui o risco de acionar mecanismos de defesa baseados em volume de requisições. Exemplo do slide: Hydra, -L, root, -P, /us, /share, /wordlists, /rocku.txt, des.des.x.x, ssh, -t4. Em CTFs, onde os alvos são máquinas virtuais de laboratório, começar com T4 é uma boa prática. Você pode aumentar gradualmente se o ambiente suportar. Tudo o que vimos até agora, reconhecimento, payload de 3 partes, mapeamento de variáveis, assinatura de falha, é necessário apenas para aplicações web. Quando o alvo é um protocolo padronizado, como o SSH, a complexidade cai drasticamente. O SSH tem uma arquitetura de autenticação fixa e conhecida. O Hydra já sabe exatamente como se comunicar com ele. Não há necessidade de interceptar tráfego, não há campos para mapear, não há payload para construir manualmente. O comando se torna direto: hydra-l, mole, -p, rocku.txt, ssh:// ip, -t4. Usuário, wordlist, protocolo, IP, controle de threads. Pronto. Essa comparação reforça um ponto importante. O Hydra é consistente na interface, mas a complexidade de uso é proporcional à complexidade do protocolo-alvo. Dominar o módulo web significa que você domina o caso mais difícil. O resto é mais simples. Encerramos com o mapa completo. O blueprint tático do Hydra em 4 etapas sequenciais. Etapa 1. Definir alvo e protocolo. Avalie a arquitetura. Você está atacando um serviço nativo, como SSH ou FTP, ou uma aplicação web? Essa resposta define todo o restante do fluxo. Etapa 2. Preparar a munição. Localize e aponte para o dicionário correto. Em 90% dos casos de CTF, o rocku.txt com o parâmetro "-p é suficiente. Etapa 3. Reconhecimento, se for web. Intercepte a requisição via DevTools. Mapeie os campos com user e pass. Identifique a string de falha para o parâmetro f igual. Etapa 4. Executar e otimizar. Ajuste o número de threads com T para estabilidade. Ative o modo V para visibilidade total. Execute e monitore em tempo real.
O comando de referência para SSH, Hydra-L, root-P, USR, share, wordlists, rocku.txt, x, ssh-t-4. E para formulários web, o padrão que você acabou de aprender a construir do zero. O Hydra é uma ferramenta de precisão. Usado com o processo correto, em ambientes autorizados, é um dos ativos mais poderosos no arsenal de qualquer profissional de segurança ofensiva. Use com responsabilidade. Use com método. E agora, com domínio técnico real.